Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Gente, que recepção maravilhosa. Obrigado aí pelas palavras. Vamos sentar, gente, fiquem à vontade. Quero agradecer o convite para estar aqui em Campo Grande. Muito obrigado, Nelson. Obrigado. Você me fez o convite pessoalmente lá em São Paulo, né? Mas antes a gente já tinha conversado sobre isso. E agradecer a recepção ontem no aeroporto, o hotel maravilhoso que você me acomodou. Tive uma noite assim perfeita, do jeito que tem que ser antes do treinamento. Muito obrigado pelo carinho. Gente, receber assim esses aplausos é uma coisa que a gente não consegue se acostumar. Eu tenho uma história, deixa eu só desligar aqui. Se alguém esqueceu de desligar, gente, aproveita agora. Eu lembro o dia que eu fiquei pedindo para o pessoal desligar o celular, depois o celular que tocou foi o meu. Eu quase morri de vergonha aquele dia. Eu levei uma vida, e se eu ficar contando aqui, do jeito que foi, vocês vão achar que eu estou exagerando. Toda vez que eu conto os detalhes da minha vida, parece que eu estou querendo ser dramático. Então eu nem gosto de entrar muito em detalhes, né? Mas vamos resumir assim. Passei um sufoco terrível na vida, né? A partir dos 14 anos, quem bancava a minha casa era eu. Por uma série de razões, de doença na família, dos meus pais, etc. E comecei a trabalhar muito cedo como vendedor de enciclopédias. E enquanto eu tentava me profissionalizar lá na Enciclopédia Barça, eu ganhava um prêmio toda vez que eu apresentava um vendedor. É difícil arrumar vendedor de enciclopédia. Não sei porque as pessoas não querem ser vendedores de enciclopédia. É tão gostoso. Tão fácil vender enciclopédia. Um monte de livro por R$3.000. E quando a gente conseguia apresentar um vendedor, a gente ganhava um prêmio em dinheiro. Um prêmiozinho de nada. Mas a gente estava sempre convidando as pessoas, porque esse prêmiozinho podia garantir aí uma semana de refeições, né? E eu lembro uma vez que eu estava num churrasquinho lá na minha cidade, lá no interior de São Paulo, e aí eu comecei a convidar, eu já tinha convidado todos ali, só faltava convidar o Douglas, um dos amigos ali que eu ainda não tinha tido oportunidade. Só que eu resolvi convidar o Douglas já no meio do churrasco. E no meio do churrasco, o pessoal já está animado, né? Quando eu convidei, de um monte de gente ouvindo o convite, a gente estava numa sala assim, cheia de amigos. E o Douglas, ele tentou ser engraçado. Para os amigos ali ele foi engraçado, mas para mim não teve a menor graça. Eu me senti muito humilhado. Quando convidei ele para trabalhar na Enciclopédia Barça comigo, ele falou assim: para quê? Para que você quer que eu trabalhar com você? Para levar essa vida que você leva? Você é muito meu amigo, hein? Você quer que eu viva nessa pindaíba que você vive? Você pede R$10 para um, R$20 para outro, e você quer me colocar no meu caminho. E o pessoal ria, e eu ria junto para não ficar muito chato, né? Mas por dentro eu estava morto. Tanto é que eu nem fiquei mais no churrasco. Eu fui embora e tive uma crise de choro, porque o meu coração não estava legal aquele dia. Eu já estava me sentindo assim, o pior dos profissionais, né? Eu tinha uma namorada linda, e uma vez eu escutei ela conversando com a mãe dela, ela dizendo que não aguentava mais pagar as contas para mim. Ai, mãe, a gente vai jantar eu que pago. A gente vai não sei aonde eu que pago. Até para sair naquele carro velho dele, quem abastece sou eu.
Isso vai deixando a nossa autoestima igual barriga de sapo, né? Lá no chão. E olha a diferença. Quando você se prepara mais e encontra a oportunidade certa, olha a diferença do que está acontecendo hoje. Hoje eu percebo as pessoas viajando centenas de quilômetros para ouvir o que eu tenho a dizer, comprando meu livro, me pedindo um autógrafo, pedindo para tirar uma foto comigo. Vocês imaginam como eu fico honrado quando alguém pede para tirar uma foto comigo, pede meu autógrafo. Passa um filme na minha cabeça, cada foto que eu tiro. Então é sempre uma alegria muito grande, é uma honra muito grande. Estava explicando para a Miriam que todos os finais de semana, absolutamente todos os finais de semana, eu estou fazendo um treinamento em algum lugar do Brasil. E quem conhece a minha história sabe por que eu não perco a oportunidade de estar dividindo esse conhecimento com as equipes aí pelo Brasil. Muito obrigado, gente. Obrigado de coração. E vamos começar a trabalhar. Eu estava ouvindo lá atrás... desculpa, eu esqueci o nome do meu livro que me apresentou aqui. Joemilson. Ju, né? Joemilson. Ele perguntou quantas pessoas ainda não estão cadastradas. Eu tentei espiar ali na beiradinha da cortina, mas não deu. Eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem ainda não está cadastrado na noite? Ok. Vários convidados, né? Legal. Muito obrigado pela presença. Eu vou fazer o treinamento de tal forma que vocês não fiquem muito perdidos, né? Que vocês consigam acompanhar aí quando a gente começar a usar aí os termos técnicos da noite. O mais importante, de vez em quando eu vou passar aqui na frente do... Obrigado. De vez em quando eu vou passar aqui na frente do projetor, não tem jeito, gente. E antes de começar a explicar para você técnicas de vendas dos nossos produtos, antes de te explicar técnicas para você desenvolver suas equipes, a gente precisa conversar, chegar num acordo a respeito da melhor estratégia para desenvolver esse negócio. O mais importante, gente, não é a técnica em si. O mais importante é o plano que você vai elaborar e quais são as metas que você vai estabelecer. Se você não partir daí, fica muito difícil você fazer sucesso. Como é que você pode tentar caminhar na vida, tentar progredir, se você não sabe aonde você quer chegar? A primeira coisa que você percebe quando você lê qualquer livro de pessoa de sucesso, eu sou assim, acho que a palavra não é muito feia não, eu sou completamente viciado em biografias de pessoas de sucesso. É impressionante como fica muito claro a cada livro que você lê. E o caminho que todos eles seguiram, todos, foi o caminho de ter metas claras. Isso é importante você começar a anotar. Metas muito claras. Quanto mais detalhes você tiver nas suas metas, melhor para você. Mais fácil fica o caminho. Se eu falar assim para você, ó, quando der 13 horas, nós vamos fazer um intervalo para o almoço. E eu gostaria que você saísse daqui e fosse até a casa do Justino. O nome dele é Justino Figueiredo Maia. É a única informação que eu vou te dar. Quando você coloca a meta de fazer sucesso, ou de ser próspero, ou de enriquecer, se você colocar metas assim tão amplas, tão genéricas, você tem o mesmo nível de informação que eu te passei agora, para você chegar na casa do Justino. Como é que você vai saber? Agora,
Outra coisa que eu gostaria que você anotasse. Anote assim, ó, a palavra metas. Coloca uma setinha na frente, assim. Uma setinha. Escreva a palavra planos. Outra setinha. Escreva a palavra tarefas diárias. As palavras, né? Tarefas diárias. Eu não consigo imaginar outra forma de prosperar que não seja essa. Se existe alguma outra forma de você prosperar no mundo dos negócios, eu não conheço, nunca ouvi falar. O único jeito que eu conheço, e olha, gente, que eu pesquisei isso anos e anos e anos, lendo os livros aí de todos esses caras de destaque. Se você for na minha casa, você vai pensar que é uma biblioteca. Todos os cases de sucesso levam a essa fórmula. Metas claras, e aí você tem que elaborar planos para cumprir as metas, para alcançar as metas. E você precisa fazer listas de tarefas diárias para conseguir realizar os planos. Agora, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é uma oportunidade de curto, médio e longo prazos. Anote isso também, por favor. Uma oportunidade de curto, médio e longo prazos. E enquanto você não tiver essa oportunidade na sua mão, você vai ficar no quase. Sempre se perguntando por que as coisas são tão difíceis. Eu vou falar uma coisa, eu sei que tem pessoas aqui de diversas religiões, eu espero não ser assim indelicado com ninguém. Quando você está com o microfone na mão, você tem que pensar em cada frase, né? Ser o mais espontâneo possível, mas sempre com aquele cuidado. A impressão que eu tinha antes de conhecer a UP, sabe qual era? É que Deus tinha esquecido que Ele tinha me feito. Eu pensava assim, ó, eu acho que Ele esqueceu o que Ele me fez. É como se Ele não enxergasse a minha existência. Porque não é possível. Nada do que eu peço para Ele, Ele faz. Nada. E cheguei num momento de desespero tão grande que comecei a blasfemar. E já pedi muito mais perdão do que já blasfemei. Acredito que eu já fui perdoado. Aliás, o que vem acontecendo na minha vida nos últimos anos me deixa muito claro que eu fui perdoado. E o mais importante, gente, é que quando você começa a fazer a coisa certa, a impressão que dá é que Deus, Ele colocou um anjo especialmente à sua disposição para ficar ouvindo tudo que você quer fazer, tudo que você deseja realizar e acelerar o cumprimento de todos os seus desejos. Para mim está muito claro que a única coisa que Deus espera de você é que você faça a sua parte para que você tenha o merecimento e Ele possa derramar todas as bênçãos na sua vida. Eu passei por situações que eu não gostaria nem de ficar lembrando aqui, mas que me fizeram ter muita fé, uma fé que eu não tinha. Quando alguém me perguntava qual era a minha religião, eu falava assim, eu sou ateu.
E, inclusive, eu já conheci muitas pessoas que dizem, eu sou ateu. E, infelizmente, chega um momento na vida de cada ateu e ele começa a, infelizmente, assim, normalmente é um processo doloroso, por isso, infelizmente, né? Mas depois as coisas mudam. Vocês assistiram uma palestra já do professor Gretes? Ele disse que um dia foi dar uma palestra e o organizador do evento falou assim, ó, evita falar de Deus, evita ficar falando muito de Deus aí. Tem um pessoal meio ateu no meio da plateia, e ele falou assim, filho, não existe ateu. Quem é ateu só pensa que é ateu. Não é, no fundo não é, não. Ele falou, quero lotar um avião de ateu. E quando estiver lá em cima, desliga as turbinas do bicho. Quero ver quem é ateu. A primeira coisa que o ateu fala é, meu Deus! Eu ri muito com aquela palestra. Mas vamos voltar ao tema. Vamos voltar. Quando você encontra a oportunidade certa, parece que você se tornou o preferido de Deus. Essa é a impressão que dá. As coisas vão acontecendo assim, numa velocidade estonteante. Agora, você tem que ter uma estratégia, porque senão essa oportunidade chega na sua vida e vai embora na mesma velocidade que ela apareceu, ela desaparece. Vocês estão percebendo a quantidade de pessoas que entram na UP e não conseguem resultado nenhum? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Deixa eu falar uma coisa antes de vocês ficarem com uma impressão. Eu peguei um troço chamado rinite alérgica. Então vocês vão ver eu dar umas fungadas aqui, umas tossidas, tá? Não leva em consideração. Oi? Não entendi. É verdade. Segundo o médico, foi por causa da construção. Por causa de uma construção que eu estava acompanhando todos os dias, inclusive eu estou proibido de ir na obra. Pois não? Eu estou usando, me ajuda mesmo. Mas vou ter que fazer algum outro tratamento paralelo. Eu estava falando antes da rinite, gente. Isso. Não, eu lembrava, queria ver se vocês estavam prestando atenção. Olha, muita gente entra na UP e não consegue fazer resultado. Por que tantas pessoas entram na UP e ficam ricas rapidamente? Por quê? Tem gente que entra na UP em um ano, são pessoas ricas. Aí algumas pessoas, quando eu digo isso, estranham. Falam, como assim, ricas? Rico é aquele cara que pode chegar e falar, olha, quanto custa esse apartamento aqui? Esse custa 5 milhões, eu quero a vista, está aqui o saco de dinheiro. Isso aí não é o rico? Não. Rico não é isso, não. Quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Quanta gente? Caramba! Eu sempre pergunto isso, nunca vi tanta gente levantar a mão. O Robert Kiyosaki, ele diz assim, ó, rico é quem tem renda suficiente para proporcionar o que existe de melhor na vida. E não precisa trabalhar nem mais um dia na sua vida para manter esse padrão de vida. Vamos entender isso. Rico é quem tem renda suficiente para andar no melhor automóvel, para morar numa casa excepcional, no melhor bairro da cidade. Quando você entra nessa casa, tem tudo do bom e do melhor. Na geladeira e na despensa tem os melhores alimentos. Você oferece para sua família a melhor assistência de saúde que existe aqui na região. A escola dos seus filhos é simplesmente a melhor da região. Você tem tempo para a família, você tem condições de desfrutar de lazer, você pode viajar, você pode ir ao teatro, participar de eventos, de shows, e você pode vestir a melhor roupa, tudo.
trabalhar nem mais um dia na sua vida para manter esse padrão, esse status. Esse é o rico. Eu já vi muitas definições de riqueza. Essa, para mim, foi a melhor de todas. Vocês concordam com essa definição de riqueza? Pois é. E ele explica lá, né? Tem um livro Pai Rico, Pai Pobre, depois tem outro que ele lançou na sequência, que se chama Independência Financeira, que eu recomendo a todos, do Kiyosaki. É uma leitura, inclusive, um pouco menos pesada do que do Pai Rico, Pai Pobre. Ali ele já estava com mais experiência, né, como escritor. E ele coloca essa definição de riqueza e coloca lá todos os detalhes, cita muitos exemplos. Ele cita, por exemplo, o exemplo de um cara que é diretor de uma grande indústria, diretorzão, o maioral lá, e ele tem um salário de 30 mil reais. Na realidade, ele coloca lá em dólar, né? Eu fiz as contas, 30 mil reais por mês o cara ganha. Ele diz que esse cara vive como rico, mas não pode ser considerado rico. Porque se ele perder o emprego dele, ele está correndo um sério risco, dependendo do tempo que ele levar para conseguir uma outra colocação no mercado, ele está correndo o risco de ter que vender aquelas coisinhas que ele comprou e o padrão de vida dele muda imediatamente. Já começa a troca de carro, um carro mais econômico, que dá menos manutenção. Se ficar mais tempo sem uma colocação no mercado, já tira as crianças daquela escola maravilhosa, coloca uma mais baratinha e vai regredindo o padrão de vida. Então, ganhar muito dinheiro não é ser rico, mesmo que você possa viver como rico. Rico é quando você tem a sua situação garantida. Quando você fala, olha, eu posso ter qualquer problema na vida, mas problema financeiro, nunca mais. Muitas pessoas conseguiram isso na UP Essência. Muitas. E a UP, gente, não é uma empresa que veio passar um verão aqui no Brasil. A UP é uma empresa que veio para conquistar uma fatia de mercado, já conquistou, e agora ela está trabalhando para ir ampliando essa fatia e conquistar algumas fatias de mercado em outros mercados, em outros países. Isso já começou também. A pior coisa que você pode fazer para o seu futuro é se associar a uma empresa que veio passar um verão. Quando você faz isso, você ganha um dinheiro muito legal. É sempre gostoso ganhar dinheiro. Só que daqui a pouquinho você está chorando as pitangas, como dizia minha mãe. Quando você for associar o seu nome a uma empresa, quando você for chegar para os seus amigos e falar para eles, olha, eu trabalho na empresa tal e eu quero que você conheça, não faça a burrice de se associar a uma empresa que você sabe que daqui a 6 meses vai desaparecer. Você extermina o seu nome, extermina a sua imagem. E não tem dinheiro no mundo que justifique uma atitude dessas. Então, a gente tem o mais importante. Qual é a primeira coisa que vocês anotaram aí? A primeira de todas. Sim, agora... Não teve uma hora que eu pedi para vocês anotarem oportunidade de longo prazo? Acho que foi a segunda coisa, foi? Pois é. Terceira, a adolescência é uma oportunidade de curto, porque você pode ganhar dinheiro de forma imediata, de médio, mas principalmente de longo prazo. E uma oportunidade de longo prazo é a única oportunidade que pode garantir a sua independência financeira definitiva. As oportunidades de curto prazo, elas servem para colocar a sua vida
um tempero, algum dinheiro durante algum tempo e depois só vai servir para marcar sua história de uma forma negativa. Ok. Qual é a minha estratégia na entorpecência? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer UP, eu não tinha estratégia. Eu comecei a fazer tentando entender o que era marketing multinível. Eu tinha trabalhado numa empresa que tinha uma espécie de multinível, mas agora que a gente conhece mais o que é multinível, a gente percebe que aquilo que eu fiz nem merece ser chamado de multinível, é uma espécie de um projeto piloto de multinível, numa empresa de perfumes também. Não sei se alguém já ouviu falar aqui de uma empresa chamada Bálsamo Perfumes. Inclusive o presidente era daqui de Campo Grande. O Elcio Pires, era daqui de Campo Grande, e montou essa empresa em São Paulo. Eu participei dessa empresa durante algum tempo, mas a empresa quebrou rapidamente, faltou planejamento, faltou administração, faltou conhecimento para o presidente, porque boa vontade e esforço físico não significa muita coisa quando você está dirigindo uma empresa. Bom, quando eu comecei a entender o que era marketing multinível, eu estava precisando de dinheiro de uma forma desesperada. Olha o que tinha acontecido, gente. Eu tinha me mudado para Manaus. O meu chefe, na Enciclopédia Básica, me mandou ficar 30 dias em Manaus, vendendo enciclopédias. Eu lutei, mas no final tenho que obedecer o chefe. Fui para Manaus e nesses 30 dias eu consegui bater o meu recorde de vendas. Porque quando eu cheguei em Manaus, ninguém tinha internet. E quando você não tem internet, fica mais fácil para vender enciclopédias. E aí batemos um recorde e ele deu a ordem. Vendendo esse tanto que você vendeu, você não vai querer voltar para casa agora, né? Você vai ficar aí mais 30 dias. E o pior é que ele estava certo. Eu fiquei mais 30 dias. Aí, como a gente já conhecia a cidade, já tinha bastante contato, aí que nós batemos um recorde mesmo, o dobro do mês anterior, que já foi bom. Ou seja, o resultado estava cada vez melhor, então não tinha sentido voltar para casa. Fui ficando em Manaus, só que começou a ficar cada vez mais difícil vender enciclopédias, porque a internet chegou, e chegou com tudo em Manaus. E quem tem internet não tem coragem de pagar R$3.000 na enciclopédia. O cara pode fazer qualquer pesquisa de fontes muito confiáveis, né? Aí ele perde totalmente o estímulo de pagar tão caro por um banco de dados que ele tem de forma eletrônica, muito mais rápido. E aí eu comecei a procurar coisas alternativas para ganhar dinheiro, porque com enciclopédia não estava dando mais. Eu montei um restaurante e descobri o que é trabalhar pesado, o que é trabalhar duro. Dono de restaurante, olha, vamos respeitar, viu? Eu que sempre detestei acordar cedo, 5 horas da manhã eu tinha que estar na feira, porque senão eu trazia lixo para o restaurante. E depois tinha que cozinhar tudo, tinha que ter aquele controle de qualidade. E às vezes dava aquela chuva em Manaus que ninguém tinha coragem de ir para o restaurante e a comida ficava toda lá. Você tinha que trabalhar depois 10 dias para conseguir pagar aquele dia de prejuízo. E quando acabava o almoço, aí começava o trabalho da limpeza. E de vez em quando chegava um fiscal lá e dava uma multa, porque ele achava alguma coisa fora do lugar. E era problema com inseto, problema com rato, e problemas. Porque a gente tinha um restaurante bem perto de um rio, tá? Complicadíssimo manter aquilo sem nenhum tipo de bichinho chegar perto.
E depois, quando eu não aguentei mais e percebi que não dava para enriquecer do jeito que eu queria, complicado também. Não consegui fazer muito sucesso. Até que eu resolvi trabalhar com uma coisa maravilhosa. Eu montei uma empresa funerária. E virei vendedor de caixão. E depois, quando eu já estava bem assim, experiente no mercado funerário, eu comecei a trabalhar com sorvete. Tudo a ver, né? De presuntinho para sorvetinho. E aí comecei a ganhar um dinheirinho. Eu consegui colocar freezer de sorvete nos pontos mais movimentados da cidade. Calçada, em cima do passeio público. Fiz uma parceria com o chefe dos fiscais da prefeitura. Ele tomava quanto sorvete que quisesse de graça. Mais um presentinho. E com toda aquela ética, né, de quem está desesperado para ganhar dinheiro e nunca teve uma orientação. Até que mudou o prefeito, resolveu moralizar o negócio, e eu perdi todos os meus pontos de sorvete. E aí um dos vendedores que trabalhava comigo na Enciclopédia Barça me chamou para trabalhar com a Bálsamo Perfumes. Essa é a forma mais resumida que eu consigo contar essa história, desde quando eu cheguei em Manaus. Comecei a trabalhar com a Bálsamo Perfumes e comecei a ganhar um dinheirinho legal, que eu nunca tinha conseguido ganhar antes. E ali me apaixonei pelo mercado de cosméticos. E a situação lá na minha cidade estava péssima. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim, eu mandava R$50, R$100 para dar uma aliviada. Meses de aluguel atrasado, energia elétrica cortada, e eles lutando, meu irmão desempregado, eu não tinha emprego. E eu comecei a ganhar dinheiro. Sabe o que eu fiz? Eu estava com meu casamento marcado com a dona Ana Cristina. E quando eu me casei com a Cris, ela estava grávida de 4 meses. E aí eu peguei e liguei para minha mãe e falei o seguinte: venda todos os móveis, devolva essa casa. Eu estou mandando as passagens para a senhora, para o pai, para o Dani e para o Carlos, meus 2 irmãos. Inclusive o Carlos, mandei também a passagem para minha cunhada e para minha sobrinha, que ele já era casado. E tinha 2 cachorros, poodle. Eu tive que comprar a casinha de transporte e ficou mais caro para trazer os cachorros do que a família. Quando eu falei para minha mãe, mãe, deixa esse cachorro com alguém, ela teve um ataque de choro no telefone. Então já mudei de ideia. Não, traz o cachorro, que eu gosto de cachorro, pode trazer o cachorro. Inclusive um dos cachorros é epilético. Crise, todo dia uma crise, remédio controlado, tem que ir lá falar com o médico, dar aquela receita colorida. Eu vou te contar um negócio. E no dia que a minha mãe chegou, com meu irmão e tal, e foi aquela festa, pegar no aeroporto, e eu aluguei uma casa grande, um aluguel custava uma fortuna, e comprei móveis para tudo, mobiliar os quartos e tal, para eles se sentirem bem, né? Eles iam chegar sem renda nenhuma, eu ia bancar tudo, ia ajudar meus irmãos a conseguir emprego, apresentar algumas pessoas. Enquanto isso, eles iam ser sorveteiros comigo. Só que aí, quando eles chegaram, 2 dias depois, eu fiquei sabendo que a Bálsamo Perfumes tinha quebrado. A minha renda foi a 0. Sabe, pense num cara desesperado. Eu chamei minha família para passar fome comigo. Recebi um telefonema de um cara chamado Luciano Monteiro Alves. Alguém conhece Luciano Monteiro Alves? Pois é, meu patrocinador na UP. Ele mora em Cuiabá. Ligou para mim e falou assim: você já ouviu falar da AP? Eu falei,
falei, api é o quê? Mel de abelha? Apicultura? O que é? Geleia real, própolis? Ele não, api, em inglês, escreve UP. Eu falei, api. Depois que o Clarel me obrigou a falar up, né? Mas fiquei falando api um tempão. Inclusive, api não está errado, não. Viu? Falei com uma professora de inglês uma vez, ela disse que dependendo do local dos Estados Unidos, ou dependendo de como você coloca na frase, se for a última palavra, é api mesmo. Por exemplo, pick-up, close-up, stand-up. Agora, se tiver no começo, no meio da frase, é up. Negócio chato, né? E uma vez eu peguei e falei para o Clarel, olha Clarel, tanto faz falar up ou falar up. Ah, os dois estão certos. A professora me explicou. Ele falou, então, já que tanto faz, e como a empresa é minha, você vai falar up. Eu, ok. Fechado, chefe. E aí ele pediu para eu dar uma olhada no site. Um site, uma tristeza no site. Você olhava desanimado, né? E ele falou, olha, eu conversei com o presidente da empresa, ele está querendo te conhecer, ele sabe que você tem uma equipe aí da Balsam Perfumes, ele está muito interessado em que você seja distribuidor da ARAP. E aí eu fui para São Paulo, fechei com a ARAP, e quando eu cheguei lá, gente, para conhecer o Clarel, deixa eu ver se eu conto essa história rapidinho que vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito, isso é muito importante para o treinamento. Não é só história, não. Eu conversava com o Clarel e anotava tudo que ele falava. E ele com o zoião assim, tentando ver o que é que eu estava anotando. E conforme eu ia anotando, eu percebia que ele queria ler, eu ia puxando assim mais para trás e punha a mão na frente. Ele foi ficando doido com aquilo. E aí chegou uma hora que ele não aguentou. O Clarel é o cara mais curioso que existe. Sabe aquele negócio que a gente faz com mulher e mulher não aguenta? Você fala, olha, eu preciso muito te falar uma coisa. Não fala, depois eu falo. Aí a mulher, não, o que é? Ele é pior que mulher nesse sentido aí. Sabe? E aí chegou uma hora que ele não aguentou e falou o seguinte, o que você está anotando aí, meu filho? Eu quero saber, eu estou tentando ler isso aí, você me deixa? Eu falei para ele, Clarel, então tá, deixa eu te explicar. Só que você não vai ficar magoado não, né? Você está querendo saber o que eu escrevi, então aguente. Não, pode falar. Meu filho, eu tenho 60 anos de idade. Eu não me surpreendo com mais nada. Eu falei, olha, eu conversei com um milionário amigo meu, que gosta muito de mim. É o cara mais bem sucedido que eu já tive a oportunidade de conversar. Meu ex-patrão se chama João Gilfredo. Inclusive esse cara que você vê eu agradecendo aí, logo nos agradecimentos do livro, eu agradeço ele demais da conta. O Gilfredo ele me ensinou uma coisa, como identificar uma grande oportunidade. E eu fiquei procurando essa oportunidade há muito tempo. Ele disse para eu anotar 5 palavras, eu gostaria que vocês anotassem também. Ele falou assim, anote qualidade, anote uma embaixo da outra, tá? Não põe na frente não. Qualidade, preço, demanda, margem de lucro e o mais importante de tudo, estrutura. Antes da palavra estrutura, coloca uma estrelinha, põe um asterisco, para você se lembrar que essa é a mais importante das 5. Qualidade, preço, demanda, margem de lucro e estrutura. Ele falou assim, ó, você vai conhecer muitas oportunidades na sua vida. Todo dia tem alguém chamando você para conhecer uma empresa, um lançamento, uma reunião de negócio. Todo dia, o resto da sua vida. Pode escrever. Você sempre vai ter oportunidade. E um dia você vai achar uma empresa que mereça nota 10 ou, na pior das hipóteses, nota 9 em todos esses itens. Eu lembro como se fosse agora, gente. O Gilfredo falou assim para mim.
Ele me chama de filho, né? Ele falou, filho, se você está procurando uma empresa para sobreviver,